Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma vez ouvirmos a voz do Senhor. Tenha certeza que se você pediu uma resposta do céu e se você caiu aqui no meu vídeo sem saber o que você iria ouvir, saiba que foi o Senhor que te trouxe aqui para hoje Ele falar o que você estava esperando para ouvir da voz dele. Amém? Vamos para a palavra. Hoje eu quero ler com vocês em Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Hoje eu estava aqui orando, fazendo o meu devocional, fazendo aqui o meu tempo de qualidade com Deus. E eu perguntei para Deus, Deus, o que eu vou falar hoje? O que o Senhor vai ministrar hoje aos corações, né? O que o Senhor vai ministrar hoje ao meu coração. Porque quando eu venho aqui falar, primeiramente o Senhor ministra ao meu coração. E o Senhor falou para mim, fale o que eu estou fazendo na sua vida. Fale o que você está sentindo, fale o que você está passando, porque foi para isso que você criou esse canal. Para que eu fale com pessoas através do seu testemunho, através da sua vida. E esses dias nós temos falado muito em tempos difíceis. Nós temos falado muito o quanto as situações estão se apertando. O quanto parece que o Senhor está calado para ouvir o nosso clamor. Parece que o cenário não muda, as situações não mudam. Parece que está ficando cada vez mais longe do Senhor cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Mas sabe o que Deus me levou hoje a perceber, a sentir? Que nós, na verdade, não é que o cenário está mudando, não é que Deus está nos esquecendo, não é que as coisas mudaram, não. É que o ser humano começou a endurecer o seu coração, assim como a palavra já nos diz, né? Que chegaria um tempo que nós endureceríamos o nosso coração, e é isso que eu tenho visto ultimamente. As pessoas estão cada vez mais frias, estão se esquecendo das promessas de Deus. As pessoas estão se esquecendo do nosso verdadeiro propósito aqui na Terra, que não é somente juntar bens materiais, que não é somente viver uma vida comercial de margarina, né? Como eu sempre falo, uma vida... Não, nós teríamos aflições, mas o Senhor falou que Ele venceu e que nós também venceríamos, que Ele estaria conosco em todas elas. E quando eu olho assim para o meu passado, para o tempo em que eu era pequenininha, eu lembro de quando eu ia com a minha mãe para o círculo de oração, para a escola dominical, né, que hoje já nem existe mais. Eu ia com a minha mãe para os movimentos, né, de oração, monte e tudo mais. E eu me lembro que naquela época eu via ali pessoas muito simples, muito humildes, que não tinham sequer uma bicicleta, que às vezes não tinham o que comer e estavam ali adorando a Deus. Estavam ali glorificando o nome do Senhor, e eu era tão pequenininha e no meu subconsciente eu já percebi aquilo. Poxa, por que será que essas pessoas ficam tão alegres quando vêm aqui adorar a Deus, glorificar, louvar, orar, né? Qual o sentido disso? E eu passei a minha vida inteira, assim, o meu crescimento inteiro, esquecendo disso, sabe? Era tão gostoso quando a gente se reunia ali para orar, para clamar, ia no círculo de oração e eu via aquelas irmãzinhas do corgue pulando ali, era tão gostoso. E eu percebo que hoje em dia as pessoas se esqueceram. A vida ficou corrida demais. Não tem mais tempo. A gente se levanta e a gente se preocupa em arrumar a casa, ir pra academia, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar de todo mundo. E a gente se esquece do principal, que é alimentar a nossa alma, o nosso espírito. E isso, gente, deveria ser o principal, porque a maioria das doenças que existem hoje em dia, como câncer, depressão e tudo mais, elas são ocasionadas pelos sintomas de tristeza. Na verdade, primeiramente, o que adoece é a sua alma. E aí vem as doenças físicas. Então o ser humano, ele deveria estar primeiramente cuidando do seu espírito, cuidando do seu emocional. E é o que nós sempre deixamos de lado.
E sabe qual é o médico que cuida das questões emocionais, das questões espirituais? É o Senhor Jesus. E aí você fica correndo de um lado, correndo de outro, liga para um médico, liga para um amigo, liga para não sei quem, para ficar cuidando dessas questões. Quando o Senhor fala, eu estou aqui do seu lado. Hoje eu estava aqui sentadinha no meu estúdio, orando, e eu comecei a falar, Senhor, eu estou percebendo que eu mudei muito, sabe? Essa semana mesmo foi uma semana difícil no meu trabalho. Eu quase não tive clientes. Eu posso contar nos dedos os atendimentos que eu tive. Mas eu nem percebi isso. Hoje que eu sentei, eu falei, meu Deus, essa semana foi uma semana difícil, eu quase não atendi, mas eu não percebi. Não tirou a minha paz. Não mexeu com o meu financeiro. Talvez se fosse outra época, eu estaria chorando. A minha semana teria sido muito difícil, eu teria me abalado, eu teria entrado numa depressão, eu teria ficado muito mal, eu teria descontado isso nos meus filhos, nos meus pais, nas pessoas ao meu redor, eu teria deixado de ir na igreja. Mas a semana não foi muito boa no meu profissional, mas foi maravilhosa no meu espiritual, porque me aproximou mais de Deus, porque os momentos em que eu fiquei ociosa, em que eu não tinha clientes, eu aproveitei para ler a Bíblia, para louvar, para fazer tudo aquilo que eu via as pessoas fazendo e eu achava tão interessante elas estarem tão felizes na presença de Deus. Eu aproveitei essa semana para fazer isso e foi uma semana extremamente abençoada no meu espiritual, no meu emocional. Eu vi o Senhor me tratando de uma maneira totalmente diferente. E aí eu entro nessa parte que eu falei, que eu via as pessoas glorificando, engrandecendo o nome de Deus. Por que elas estão tão felizes? E aí agora eu posso entender. Eu não sei se você tem feito isso, separado um momento do seu dia para falar com Deus, para cantar um louvor, para ler a Bíblia. Mas se você começou a fazer conforme eu te indiquei nos vídeos anteriores, você já percebeu algo mudar no seu interior, no seu emocional. Se você estava depressiva, você já percebeu que você está começando a melhorar, começando a ficar mais feliz. Se você tinha mais momentos de tristeza do que felicidade, você percebeu que essa balança já mudou, você está começando a ter mais momentos felizes. Porque é isso que o Senhor faz. Ele nos trata, Ele nos cura de dentro para fora. Ontem nós estávamos adorando ao Senhor ali no culto dos jovens da minha igreja e a banda tocou um louvor que eu acho extremamente maravilhosa, a letra desse hino, pois de que valem ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se eu não tiver a presença de Deus? De que vale eu ter tudo nesse mundo se eu não tiver a presença de Deus? Eu estou acompanhando esses dias, eu vi uma reportagem a respeito de um influencer, né, que ele se internou em uma clínica psiquiátrica, um influencer de muito sucesso, que tem muito dinheiro. E eu vi uma postagem dele falando assim, que ele perdeu, né, 2 filhos, ele teve tantos fracassos no seu emocional, no seu espiritual, que ele trocaria toda a sua fortuna para não ter passado por isso. E aí eu falo para você, vale realmente a pena você colocar em jogo a sua salvação pelas coisas materiais? Vale a pena você ficar aí sofrendo, se desgastando, se matando por causa de bens materiais? Quando na verdade a única coisa que você precisa é a presença de Deus. A única coisa que você precisa é você voltar a buscar a Deus como você buscava, como você orava. Ou na verdade, até mais. Porque se antes você buscava e orava meia hora por dia, comece a buscar e orar 1 hora por dia. E aí você vai ver o Senhor acrescentando na sua vida tudo aquilo que você precisa. Você vai ver o Senhor prover quando você nem pediu ainda. Você nem sabe que precisa daquilo. E o Senhor já está mandando. Eu tenho visto isso esses dias. Tem horas que, ontem mesmo, eu subi no púlpito para louvar. E enquanto eu estava ali louvando, ministrando, o Senhor falou ao meu coração: você lembra lá atrás, quando você louvava, quando você subia no púlpito, seu propósito era totalmente diferente. Eu achava que era um hobby, né? Era na verdade uma obrigação, essa é a palavra correta.
Era uma obrigação. A minha mãe era crente, eu era crente. Nós somos evangélicos desde quando era pequenininha. Eu tenho o dom de louvar, então para mim era uma obrigação todos os cultos eu estar ali com o meu playback, subir no púlpito, louvar. Eu nem me incomodava se alguém desse um glória a Deus ou não, se alguém sentisse a presença de Deus ou não, porque eu estava ali fazendo o meu papel. Hoje em dia já não. Quando eu sou convidada para louvar em qualquer lugar, eu medito, eu estudo na palavra de Deus, eu ensaio, eu faço o meu momento de clamor a Deus, de devocional. E quando eu estou ali, eu falo, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor neste lugar. Que as pessoas possam sentir a tua presença, possam sentir o teu mover, que eu diminua para que o Senhor cresça. E como é maravilhoso quando a gente começa a entender isso na nossa vida. Porque a partir do momento que você começa a entender que você tem que diminuir para que a glória do Senhor cresça na sua vida, tudo começa a mudar, o seu sentimento começa a mudar, o seu emocional começa a mudar. O seu desespero começa a mudar, porque nós ficamos desesperados quando as coisas não saem do jeito que nós queremos. Senhor, eu estou te pedindo há tanto tempo um carro, eu estou te pedindo há tanto tempo uma casa, eu estou te pedindo há tanto tempo esse processo na justiça, eu estou te pedindo e o Senhor fala para você, para de pedir, para de reclamar, comece a agradecer, comece a glorificar o meu nome, comece a rever os motivos por que você quer que eu faça isso na sua vida. Porque eu sempre pedi algo para Deus. Eu sempre pedi bens materiais, eu sempre pedi bênçãos, eu sempre pedi algumas coisas. Mas o meu intencional era totalmente errado. O meu intencional era exclusivamente para mim. E aí quando eu comecei a falar para Deus, Deus, eu quero isso, isso e isso. O Senhor sabe do desejo do meu coração. Mas que seja feita a tua vontade, que seja para a tua honra, para a tua glória. Senhor, o quanto eu quero ser próspera financeiramente para ajudar pessoas. Hoje o meu coração está totalmente voltado a ajudar pessoas, sabe? É o meu intencional. É o que eu mais quero, é que o Senhor prospere a minha vida, para que eu ajude pessoas. Eu já tenho planos, eu já tenho projetos. E aí sim, eu vi o Senhor começar a prover, eu vi o Senhor começar a mudar, eu vi o Senhor começar a fazer, eu vi o Senhor começar a direcionar os meus propósitos, a colocar as pessoas certas no meu caminho para me ajudar, para me direcionar, segundo aquilo que Ele quer fazer na minha vida, porque agora sim, o meu coração e o dele estão ligados no mesmo propósito. E é isso que o Senhor quer que você entenda. Ele não é um Deus castigador, Ele não está permitindo você nessa situação, Ele não está permitindo que você sofra. Não! Ele apenas quer que você entenda qual é o seu propósito, o porquê você está passando por tudo isso. Ontem nós lemos uma palavra em que fala que assim como um pai castiga o filho, o Senhor permite que nós passamos situações para que nós possamos aprender. Os nossos filhos, quem é pai, quem é mãe, sabe? Quando eles ficam pedindo muitas coisas, a minha filha mesmo, ela tá na fase da adolescência, misericórdia. Como ela pede. E ela já tem uma mesada, então essa semana eu falei pros meus pais, falei, olha, ela tá querendo comprar algo. Então ela vai comprar, mas eu vou parcelar e ela vai me pagar por mês com a mesada dela, para ela entender o valor do dinheiro, para ela entender o valor do que ela está comprando. E Deus é assim conosco, Ele não vai dar tudo o que nós queremos. Até porque há coisas que vão nos corromper, há coisas que às vezes vão nos matar. Então não, Ele não vai dar tudo o que nós queremos. E às vezes Ele vai dar de uma forma em que, assim como eu falei para minha filha que ela vai precisar pagar parcelado, você também vai ter o seu grau de dificuldade em receber aquilo. Você vai ter que se apertar em alguma situação ou outra. Você vai ter que renunciar a algumas coisas para você receber o que você quer. Eu sempre perguntei para Deus, Deus, como eu sei que eu estou no seu propósito? Como eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus? Porque às vezes a gente está orando, a gente está buscando, a gente está fazendo renúncia, a gente não está fazendo coisa errada, né, dentro da nossa cabeça. Mas o Espírito Santo ainda fala, falta algo. E a gente se pergunta, mas o que falta? Sendo que parece que eu tô fazendo tudo certo. E às vezes é uma mínima renúncia que você tem que fazer. Algo que você precisa entregar para o Senhor. Algo que você ainda tá te segurando, ainda é maior que Deus. O que você não consegue viver sem na sua vida? Né? Tirando os seus filhos, claro, os seus pais. Mas o que você não consegue viver sem? Tem algo na sua vida ainda que te segura?
que te prende, que está acima do seu Deus, então faça uma renúncia. Quando eu comecei a entender que eu tinha que renunciar a algo que estava acima do meu Deus, que estava me impedindo de orar, que estava me impedindo de buscar. Quantas vezes, né? Às vezes para você pode ser algo bobo, um vício de ficar na televisão o tempo todo. Às vezes, meia hora que você poderia estar orando e buscando a Deus, você está assistindo uma série, você está assistindo um filme. E o Senhor fala, entrega isso para mim. Às vezes, uma bebida, um cigarro em que você gasta todo o seu salário e depois você fica sem dinheiro. E isso tira a sua paz e o Senhor fala, entrega esse vício. Para com isso. Entrega para o Senhor, faça a renúncia. A maior prova de amor que você pode dar a Deus é a sua renúncia. A renúncia de algo que você acha que você não consegue ficar sem. Jesus, ele não precisa provar nada para nós. Senhor, prova que o Senhor está comigo. Faz isso. Não, ele não precisa provar. Ele já provou o seu amor quando ele morreu lá na cruz por mim e por você. Ele nem nos conhecia ainda. Você nem tinha nascido ainda. Você nem tinha pecado ainda. E ele já estava morrendo pelos pecados que você ainda ia cometer. Para que o diabo hoje não pedisse a sua vida em troca dos seus pecados. Deus, ele não te pede nada em troca. Ele não pede para que você morra, ele não pede para que você se sacrifique, não. Eu falo que Deus, ele nos pede coisas. Deus, ele é verdadeiramente, ele tem que ter o título de médico, né? Porque eu falo que ele cuida muito da gente. Para não ter vícios, para não fazer maldade, né? Para não ser preso, para não ser morto. Então tudo que ele nos pede é para o nosso próprio bem. Às vezes eu escuto pessoas falando, os crentes são careta, os crentes não fazem nada, os crentes não bebem, os crentes não fumam, os crentes não... Mas gente, isso é para nossa saúde, não é só para nossa saúde espiritual, mas para nossa saúde física também. E é isso que o Senhor quer que você comece a fazer, que você comece a se cuidar. Que você comece a sentir o amor que Ele sente por você. Quantas vezes você se olha no espelho e fala, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém fala comigo, ninguém me abraça. E o Senhor fala, mas olha o amor que eu sinto por você. É um amor grande que você não precisa de amor de mais ninguém. O amor das pessoas vai ser apenas um complemento e não uma necessidade se você começar a sentir o amor que eu sinto por você. Aqui na palavra fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você está nos seus dias de angústia? Talvez hoje você está com o seu coração angustiado de uma situação em que você está passando, de uma situação em que você não vê solução. E Deus fala para você, eu sou o seu refúgio e a sua fortaleza. Para de ficar buscando aqui, ali, fulano, ciclano, que nem tá te dando atenção e você tá precisando correr atrás e nem vai resolver o seu problema. Quando na verdade é só você sentar, fechar os olhos, silenciar a sua mente que tanto grita para você poder ouvir a voz do Senhor. E aqui abaixo também fala, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está com você. Ele não te abandonou, ele não se silenciou, ele está com você. Se você não está ouvindo a voz dele é porque você não quer. Só o fato de você ter parado nesse vídeo, de você estar me escutando até agora, já é uma resposta do céu. Já é Deus falando com você e você achando que o Senhor está em silêncio. Renuncie em meu nome. Tire da sua vida tudo aquilo que te afasta do Senhor, para você começar a ver o Senhor se aproximando de você. Tire as vendas espirituais. Peça para o Senhor, Senhor, tire as minhas vendas espirituais para que eu possa começar a ver o seu agir. Como eu falei da minha semana, eu poderia ter olhado para a situação de não ter clientes. Em vez de eu ter buscado a Deus nos momentos em que eu estava ociosa, em que eu estava sem clientes, eu poderia simplesmente ter vindo aqui no meu estúdio e chorado, ido nas redes sociais e chorado, poderia ter ficado depressiva, poderia ter descontado na comida, sentado no meu sofá, assistido séries e séries e séries e ficado depressiva. Eu poderia ter feito isso, é uma escolha que você faz. Você quer focar no problema ou você quer focar naquele que pode te dar a solução? E foi o que eu fiz. Eu mudei a estratégia da minha semana. Quantos dias
eu passei focando no problema. Ah, mas hoje eu não tive cliente. Ai, essa semana não entrou dinheiro. Ai, eu não vou conseguir pagar. Ai, não sei o que. Ai, Deus me abandonou. Deus não tá me... Não. Já que eu quero ouvir a voz de Deus, se eu quero ouvir Deus falar comigo, eu fui lá, ó, no lugar onde eu posso encontrar Ele. Eu fui ler a palavra. E todos os dias, sem cessar, sem cansar, eu fui ler, eu fui buscar. Senhor, eu quero uma resposta. Senhor, eu quero uma palavra. E ontem no culto, passou o culto inteirinho. E no final do culto, quando eles já estavam indo embora, Deus usou uma irmã para falar comigo. Algo que ninguém sabia. Uma semana apenas eu busquei a Deus. E Ele falou comigo. E se Deus não está falando com você, é porque você não quer. É porque você não está buscando. É porque você não quer ouvir a voz dEle. Porque quando nós queremos ouvir a voz de alguém que está longe, o que nós fazemos? Hoje em dia, a tecnologia que nós temos o celular. Ou nós ligamos, ou nós mandamos uma mensagem no WhatsApp, mandamos um áudio, não é mesmo? E é a mesma coisa para falar com Deus. A nossa tecnologia para falar com Deus é através da oração e da Bíblia, da palavra. Se você não buscar, se você não orar, não tem como você falar com Ele, não tem como você ouvir Ele. E o Senhor fala para você hoje, comece a orar, você queria uma resposta do céu de como mudar esse cenário, de como ouvir a voz de Deus? Comece a orar mais, comece a buscar mais. De que vale tudo nessa terra, todas as riquezas dessa terra, se você não tiver a presença de Deus? Se você não ter paz, não adianta de nada, pode ter certeza. É só você pesquisar um pouquinho aí nas redes sociais e ver quantas e quantas pessoas muito bem-sucedidas, com muitas riquezas, estão depressivas, estão internadas, estão tirando a sua vida, porque não tem o principal, que é a presença do Senhor. Quantas pessoas se modificam inteirinha? Ah, o meu problema é o meu nariz, eu vou lá mudar o meu nariz. O meu problema é a minha barriguinha, eu vou lá fazer uma lipo. Mudam o seu corpo inteirinho, né? Mudam o seu CPF, a sua estrutura física toda. Se tornam Barbies, se tornam bonecos lindíssimos, mas se olham no espelho e ainda sentem que falta algo. Que é a presença do Senhor. Quando você tem essa presença, quando você está realmente ligado no céu, quando você está buscando, está orando, você pode estar do jeito que for, as pessoas podem falar que você é feio, que você é feia, mas você vai se olhar no espelho e você vai se achar maravilhoso, maravilhosa, porque é isso que a presença do Senhor faz conosco. E eu vou te falar outra coisa, quando a gente começa a sentir o cuidado e o amor de Deus nas nossas vidas, nós temos a vontade de se cuidar, de se amar. Eu vou falar isso pra vocês porque todas as vezes não, ultimamente, eu tenho sentido isso. Quando eu me olho no espelho, parece que eu vejo Jesus olhando pra mim, sabe? E eu sinto um amor tão grande, eu falo, Deus, como eu tô bonita. Não porque as pessoas falam. Eu posso ter acabado de acordar com o rosto inchado, o cabelo todo embaranhado, mas eu sinto o amor de Deus. E aí eu não me sinto dependente emocionalmente. Eu não sinto que eu preciso ou necessito de alguém na minha vida para me fazer feliz. É claro que se o Senhor colocar alguém na minha vida, se for direcionado do céu, se o Senhor falar para mim, é esse, tudo bem, eu vou ficar agradecida, eu vou saber que é do céu, que é do Senhor. Mas por enquanto, o Senhor me completa. O Senhor me faz feliz e é maravilhoso sentir isso. Em um mundo, em um momento que pessoas estão cada vez mais doentes emocionalmente. E para curar essa doença, o único médico é Jesus. Não tem outro caminho. E você que está me ouvindo hoje, se você está afastado, afastada dos caminhos do Senhor, se você está pensando, meu Deus, eu lembro disso. Eu lembro quando eu sentia isso, eu lembro quando eu orava, eu lembro quando eu clamava e o Senhor falava comigo e o Senhor fazia eu sentir essa presença maravilhosa. E eu sinto tanta falta, mas eu não sei como voltar. E o Senhor fala para você, só apenas volte, não tem segredo. Não tem uma fórmula específica de falar para você, ó, hoje, esse mês você vai uma vez ao culto. No mês que vem você começa a ir duas. Não tem uma fórmula específica, é apenas voltar, orar, se derramar nos pés dele e falar, Senhor, eu estou aqui. Eu quero voltar a sentir a tua presença, eu quero voltar a sentir o seu amor. É apenas se voltar a ele, porque ele nunca saiu de perto de você.
E Ele está pronto para te estender a mão e falar: filho, vem aqui, te dar aquele abraço, sabe, de pai quando reencontra o filho. E cuidar de você da maneira em que você merece ser cuidado e cuidada. Pare de se preocupar com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão achar. Como eu já falei aqui para vocês, eu sou influencer. E eu tinha muito engajamento na minha rede social. Quando eu mostrava mais o meu corpo, quando eu ia nas baladas, quando eu fazia tudo o que o mundo queria. E depois que eu comecei a falar de Deus, depois que eu mudei o meu nicho, acabou, sabe? As pessoas não querem mais saber. Mas para mim não importa, porque o que importa é que eu vou morar no céu. O que importa é que o meu nome esteja escrito no livro da vida. O que importa é morar a eternidade com o meu Deus. O que importa é não ir para o inferno e perder a minha alma. É isso que importa, porque o Senhor, Ele está cuidando de mim. Nós passamos por uma pandemia, nós passamos por crise, e o Senhor sempre esteve cuidando de mim, da minha família, e isso não tem preço. Não há nada que compre a minha salvação. Eu não vendo, eu não negocio o que eu estou vivendo hoje. Ah, Jéssica, mas hoje você não tem tanto engajamento, mas as parcerias se fecharam, as portas se fecharam, mas eu sinto a presença do meu Deus, eu sinto paz, eu sinto Ele cuidando de mim em cada detalhe, eu sinto Ele provendo. Antigamente entrava mais dinheiro, entrava, mas ia também, do jeito que entrava, ia. Tinha engajamento? Tinha, mas não era o engajamento que eu precisava ter. Hoje eu tenho pessoas por aqui que entram na minha rede social e falam: Jéssica, o quanto a sua palavra me ajudou. O quanto o Senhor te usou para falar comigo. Jéssica, eu estava a ponto de me matar. E através da sua palavra, através da palavra que você falou, o Senhor tocou no meu coração e eu me voltei para Deus. Eu vejo tantos testemunhos aqui e isso vale totalmente a pena. Eu não troco por nada, eu não negocio, eu não vendo a minha salvação, eu não negocio a vida que eu estou vivendo hoje com Cristo. E eu quero que você também sinta isso. Eu quero que você também tenha essa paz, essa presença de Deus na sua vida. Que hoje o Senhor toque no profundo da sua alma, se você deixar, é claro, se você permitir. Se volte para Deus hoje, porque Ele te espera, Ele te chama e Ele marcou esse encontro hoje com você assistindo esse vídeo para te falar: filho, volta, que eu te amo, que eu estou te esperando. Lembra quando você chorava na minha presença, quando você se derramava, quando você sentia algo maravilhoso e extraordinário? É isso que eu quero que você volte a sentir. Eu não quero mais te ver triste, cabisbaixo, sem esperança. Eu não quero mais te ver nessa situação. Saia dessa opressão do inimigo hoje e volte para os meus braços de amor. Volte a ser cuidado, volte a ser amado, porque eu te espero e eu te amo. Saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor está contigo, Ele está ouvindo todas as suas orações e até mesmo as suas lágrimas quando você não tem nem palavras mais para orar. Jesus te ama. E é grande, é lindo. Se você pudesse sentir, aliás, você vai sentir, porque eu creio que hoje o Senhor tocou no seu coração. Amém? Receba essa palavra do céu neste dia de hoje. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua vida profissional, sentimental, espiritual, que Ele traga prosperidade, que Ele traga discernimento dos céus para a sua vida, que Ele abra os seus olhos espirituais para que você veja aquilo que o Senhor está fazendo, mesmo quando você se sente abandonado, mesmo quando você acha que você está sozinho, o Senhor está fazendo. Amém? Peço que você não saia desse vídeo sem dar um like, dê a sua mãozinha aí de curtir, compartilhe também com seus amigos e se inscreva no canal para que todo dia você receba a palavra maravilhosa que Deus traz aqui para o nosso coração. Fique com Deus. Deus te abençoe. Até mais.